Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz e Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. No tema de hoje eu vou falar sobre como a filosofia mudou a minha vida. Mas é um tema fácil, mas antes disso peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho da notificação, faça o que tem que fazer aí, uma dessas coisas aí, comentando, compartilhando, se inscrevendo, porque isso tudo que você estiver fazendo vai mostrar para o YouTube que o canal tem uma certa relevância e o YouTube vai recomendar o conteúdo para mais pessoas, ok? Espera um momento aqui que eu... Ok, não repara meu cabelo não, porque eu acabei de lavar o cabelo, né? Aí tá uma sabucha aqui ainda. Mas, vamos lá ao tema. Como a filosofia mudou a minha vida? Bem, literalmente não vou dizer que foi a filosofia, mas foi a leitura. A leitura ajudou muito nessa transformação para até eu chegar na filosofia. Eu comecei muito lendo trechos das epístolas de São Paulo da Bíblia, porque para mim é que as epístolas eram muito reflexivas, quando ele falava tudo que eu posso, nem tudo que eu devo posso, nem tudo que eu posso eu devo. Quando ele falava dessa transformação de um homem novo para um homem velho, quando ele falava sobre ali, eu acho que Romanos 12:2, sobre não se conformar, mas se transformar pelo poder do seu novo entendimento. Também quando eu também lia Oséias também sobre quando falava que o povo padece por falta de conhecimento, aí já é no Velho Testamento. Quando estava lendo também Eclesiásticos, Eclesiastes e Eclesiástico, Sabedoria e Provérbios. Essas leituras aí já começou a inclinar a minha mente para uma reflexão de vida. Depois eu comecei a ler um livro da própria Igreja Católica, que é o Iocat. Vou deixar aqui em cima. Comecei a ler o Iocat. E o Iocat é um livro da catequese da Igreja Católica. Iocat, você catecista, ou você catequese, sei lá, sua catequese, algo assim parecido. E eu comecei a fazer aquelas perguntas, porque tinha umas perguntas que todo católico, todo cristão católico faz, sobre o que é a perpétua virgindade de Maria, o que é ser jovem, o que é Cristo, o que é o Espírito Santo, o que é Deus. E nesse catecismo tenta dar essas perguntas. E filosofia começa com perguntas. E ali eu encontrei algumas perguntas. Mas depois do catecismo, eu fui na biblioteca da minha escola, encontrei muitos livros de Frei Beto e eu comecei a ler também. Frei Beto é um cara da teologia da libertação também. Aí eu comecei a ler. Depois eu comecei a desvirtuar tudo dessas linhas porque eu não estava gostando muito. Depois eu comecei a ler Augusto Cury, alguns livros de Padre Fábio de Mello, comecei a ler o livro de Paulo Coelho e fui lendo. Mas depois eu fui na internet e comecei a ver vídeos desses caras dando palestra, falando. E eu gostava de ouvir esses caras falando. E eu queria saber como esses caras escreviam aqueles livros e tinham a habilidade de falar tão bem da forma que eles falavam. E eu fui atrás. Aí, por um momento, eu descobri que eles tinham feito antropologia, filosofia, sociologia, história. Vamos colocar, praticamente tinha estudado as ciências humanas. Então, eu comecei a me interessar por as ciências humanas. Primeiramente por história, que eu gostava muito de ler sobre a Segunda Guerra Mundial. E uma dica de livro sobre a Segunda Guerra Mundial, leio O Colecionador de Lágrimas de Augusto Cury. É ficção, mas é interessante você ver, você leu O Colecionador de Lágrimas na visão de um psiquiatra, psicólogo, que é Augusto Cury. Eu comecei a ler aí, comecei a me interessar por história. Você vê aí que meu início na minha jornada nem foi a filosofia, mas foi um começo mais religioso, mais de leituras bíblicas, passando por livros. Aí eu começo, nessa jornada eu comecei a perceber o que as pessoas liam, o que as pessoas tinham estudado para fazer o que elas faziam, para escrever o que elas escreviam, para publicar os livros que elas publicavam, para estar onde elas estavam. Então, eu comecei o meu interesse pela filosofia, mas foi um interesse mais pela filosofia de cunho, que eu não sabia bem o que era filosofia, mas
eu comecei a interessar pelo pensamento de Helena Petrovna Blavatsky. Vou deixar a imagem dela aqui. Sobre a doutrina secreta, sobre Isis sem véu, sobre a voz do silêncio. Eu comecei a ver outras pessoas falando sobre a teosofia, filosofia teosófica. Teosofia, teo é Deus, sofia, sabedoria de Deus, algo assim. Se você tiver interessante, vai pesquisar um pouco mais. E todo esse processo, está vendo? Se você perceber, é um conjunto que forma um todo. É um conjunto que forma a minha jornada. Se você falar, foi a filosofia que mudou, não. Foi diversas ações que eu tomei ao longo do tempo, ao longo da minha vida, para eu chegar a ter filosofia, para eu chegar a ter o estudo da filosofia. Comecei a treinar minha fala, comecei a ler mais, comecei a pesquisar mais. Então, com a filosofia, eu consegui reunir todo esse conhecimento que já está na minha cabeça. Começando lá lendo a Bíblia, lendo os Evangelhos de Jesus, lendo as Epístolas de São Paulo, lendo Eclesiastes, Sabedoria, Provérbios, esse conjunto com o conhecimento filosófico, juntei com esse conjunto ali, quando comecei a estudar sobre Sócrates, Platão, os pré-socráticos, e uma coisa, a base que eu já tinha vindo, me ajudou a compreender o que a filosofia começou a me ensinar sobre o mundo das ideias. A teosofia me ajudou muito a compreender um pouco isso. Sobre os pré-socráticos, a teosofia, a gnose que está ali, me ajudou muito, porque eu comecei a fazer paralelos, analogia. A gente aprende muitas coisas por analogia. E depois, com a filosofia, aí eu começo a perceber qual é a linha de pensamento que aqueles autores que eu li, eles trabalhavam. Como? A linha de pensamento de São Paulo, mais religioso, mais o cristianismo. A linha de pensamento de Paulo Freire, mais na gnose. A linha de pensamento de Padre Fábio de Mello, mais motivacional, autoajuda. A linha de pensamento de Augusto Cury, um pouco psiquiátrico, quando ele fala do superego, do índio, do ego ali, mais psiquiátrico, mais, posso dizer, mais autoajuda. Então, você perceber, foi um pontapé. Eu começar os meus estudos, eu começar um interesse por ler. Eu acho que é fundamental na filosofia, eu penso, é quando a pessoa se interessa por leitura. A pessoa tem que gostar de ler, tem que gostar de ouvir palestras de 1h30, de 2 horas ali. E então é um conjunto que forma um todo para eu ter o gosto pela filosofia que eu faço hoje. Não sou tão filosófico assim, mas eu já tenho uma compreensão maior sobre a realidade à minha volta. Espero que tudo isso que eu contei para você sirva de alguma forma para você me conhecer melhor, saber qual é a linha de pensamento que eu estou dizendo para você. Espero ter contribuído na sua jornada, na sua busca de compreender como outra pessoa compreende a filosofia aos olhos de outra pessoa. Beleza? Boa jornada para você e bons estudos!